Nós vamos começar, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe aqui com a palavra dele. Hoje eu não vou usar aqui o laptop, né? E nós vamos olhar, então, como o nosso último encontro aqui deste mês, e agradecendo aí ao Senhor por esse tempo precioso de estar aqui com os irmãos. Nosso Pai, que bom o privilégio que temos de lembrar mais uma vez que Tu és nosso Pai. Senhor, carecemos de Ti e sabemos que o Senhor é tão gracioso que deixou escrito para nós tantas promessas, tantas informações a respeito desse amor que nós não merecemos nem um pouquinho. Obrigado, Senhor, que podemos andar esse dia conscientes disso. O Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho. Única solução para termos esse relacionamento com o Senhor. E o Senhor proveu para nós através de tudo que Ele fez. Senhor, obrigado, porque todo esse plano do Senhor envolveu a pessoa do Espírito Santo, confirmando tudo isso na nossa vida, abrindo o nosso entendimento para reconhecermos essa maravilhosa salvação. O privilégio de sermos da sua família. Obrigado, Senhor, porque também o Senhor deixou para nós algo escrito, com o privilégio que nós temos de poder ser aprendizes do Senhor cada dia da nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esses irmãos aqui. Senhor, pelo fato que o Senhor tem estado com todos nós, nos nossos desafios diários, mas temos sempre encontrado no Senhor esperança, ânimo e a certeza, ó Deus, que a nossa vida é para o Senhor para sempre. Senhor, oramos então aqui agradecidos. Só podíamos, Senhor, orar em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Já está sendo anunciado aí o curso a partir do próximo domingo. E creio que vai ser bastante interessante e eu faço propaganda dele. É uma caminhada, o título é mais ou menos esse, uma caminhada aí com o Senhor através da oração. Então teremos aí uma série de professores, são 2 meses. Começa domingo que vem com o Oswaldo, pastor Oswaldo. Depois eu tenho um domingo. Depois o terceiro é o Fernando. Depois 2 domingos com o Vladimir. E tem o Natanael, um domingo. E depois conclui com Carlos Martins, né? Num momento de oração. Num tempo prático que queremos ter de oração. Nós já temos visto anteriormente, num outro curso, o fato que a vida de Jesus, a vida dele de oração. E nós, em alguns momentos aqui desse tempo, nós temos lembrado disto. Né? Já falamos desde esses momentos públicos de Jesus. Nós falamos sobre o batismo, falamos sobre a tentação, falamos sobre a transfiguração, momentos assim, onde ali você vê a relação de Jesus com o Pai e com o Espírito Santo.
ele 100% divino, quando veio, não deixou de ser divino, mas se tornou 100% humano. Quem sabe mais um pouquinho para frente aí, a Bidênigo está trabalhando justamente nesse assunto, né? Estava me falando aqui de Jesus, a trajetória humana dele. Mas como é importante para a gente lembrar disso. Ele é gente como nós. E ele veio para nos dar não somente uma salvação, como se ele pudesse enfrentar a cruz, tudo que ele enfrentou em termos de rejeição, como se ele tirou isso de letra, né? Com a maior facilidade. Não, irmãos, ele dependeu daquilo que o Pai falou para ele, que nós temos enfatizado. Este é o meu filho amado. Eu me comprazo nele. Ele dependeu de ouvir isso. Nós dependemos de ouvir isso. Nós precisamos estar conscientes disso. Eu estou lendo um pouco da história de Israel. Irmãos, é uma coisa impressionante como a gente pode aprender com a história deles, de tudo aquilo que Deus um dia começou a usar Moisés para tirar esse povo do Egito, e tudo que fez, não só no Egito, temos ali daquela, a gente fala as pragas, mas são sinais de Deus, fazendo toda a diferença. E naquele momento que Deus tira esse povo do Egito, a maneira como tira e como trata, de modo diferente, e Deus afirmando do propósito que eu tenho para o meu povo. Deus constitui esse povo, mas quanto este povo, mesmo vendo tantos e tantas manifestações grandiosas de Deus, esse povo ainda reclama, murmura. Teve uma hora que Deus falou assim para Moisés: Moisés, chega, eu não aguento mais. Já temos tido 10 momentos de reações desse povo com palavras tão duras. Moisés, vem aqui, eu vou começar de novo, um novo povo com você. Mas é impressionante, Moisés, a intercessão dele por esse povo, e ele diz assim: ó Deus, se o Senhor fizer isto, o que é que vão dizer a respeito do Senhor? O Senhor tira um povo do Egito e o Senhor não conseguiu levá-lo para a terra prometida e trouxe-os para morrer aqui. Gente, falar isso para Deus é como se Deus não estava sabendo o que estava fazendo, né? Dá toda essa impressão. Mas, irmãos, nós vamos ver com isto, é como Deus, ele se deixa relacionar conosco. E quando então nós falamos, por exemplo, de oração, irmãos, a oração começa no coração de Deus. É uma conversa. Foi Ele que tomou a iniciativa de nos criar e querer conversar conosco. Nós temos grande privilégio nisto, da oração. Então, a oração nós precisamos cuidar muito e a gente fazer dela um momento assim, meio como que religioso da nossa parte. Agora eu vou orar. Eu vou conversar com meu Pai, com liberdade. Posso falar tudo que está no coração. Posso dizer: Deus, meu Pai, está difícil. Está pegando a coisa aqui. Mas que bom que o Senhor está comigo. Que bom que o Senhor me ama. Lembrar do amor. Do amor. Nada pode nos separar do amor dele. O povo de Israel, irmãos, as frases que estão lá são frases duras. E o texto foi registrado, irmãos. Como diz 1 Coríntios, está registrado para nosso ensino, para nosso encorajamento, para criar em nós esperança, mas também para puxar nossa orelha. Porque Deus também é longânimo, mas Ele é justo. Esse amor de Deus para conosco
Esse amor, irmãos, não tem como separar o fato que ele passa a vara em nós na hora da necessidade que ele vê que realmente está precisando. A disciplina dele. A disciplina, então, é algo desse amor de Deus que é fundamental para nós. Fundamental. Por isso nós temos o privilégio de ter conosco, irmãos, o Espírito Santo. E Jesus também, mesmo nós vimos saindo do batismo, ele recebe ali a unção do Espírito, e o Espírito conduz para o deserto, ele é ali tentado, e assim Jesus dependeu dessa relação com o Espírito Santo. Ele não fez a coisa simplesmente na boa vontade dele, como a gente diz assim, na carne nossa, na nossa própria sabedoria. Por isso ele orava. Por isso ele tomava tempo para conversar com o Pai, para ouvir orientação. Então a vinda de Jesus, irmãos, é fundamental lembrar que ele viveu tudo o que nós estamos vivendo. E ele nos oferece, em termos de princípio de vida, tudo que nós precisamos para viver bem. Então nós temos falado sobre a última semana, Jesus naquele momento tão especial da ceia pascal. Aquele momento onde ele, mais do que em qualquer momento, ele agora está falando para os seus discípulos, olha, eu vou embora. Na casa do meu pai, tem um espaço lá que eu preciso ir para criar para vocês. Eu preciso ampliá-la, né, para receber vocês. E ele promete, irmãos, eu acho que vai ser mais do que cafezinho com bolo e bolacha. Em algum momento ele fala de bodas, ele fala de banquete, né? Que privilégio nosso, irmãos. Ele fala, eu vou beber um vinho novo. Né? Ouve? Lá. Quando ele fala isso na ceia. Um momento de confraternização, vamos dizer assim. Um momento de reconhecer tudo que foi feito. E como diz em Efésios, um momento onde o Pai vai abrir para nós o quão tremenda é a graça. Ele vai expor para nós. Irmãos, se nós pudéssemos ter cabeça para imaginar um pouquinho o que será viver com o Senhor para sempre, não com essa visão nossa aqui, que é sempre carente de óculos de operação, uma visão curta demais, uma visão tão terrena, uma visão que mexe conosco, querendo nos levar por uma vida aqui, e a gente sabe que não vai levar nada, mas a gente ainda fica segurando, né? A gente fica querendo melhorar tudo ao nosso redor para a gente viver tão bem, e às vezes, como diz Paulo em Coríntios, aqui se desgasta, mas o nosso homem interior precisa renovar a perspectiva para lá. Então, Jesus, irmãos, eu queria que a gente lesse vários versículos hoje, falando da pessoa do Espírito Santo, que Jesus falou muito nesse jantar. Né? O Espírito Santo, lembrando, irmãos, já mencionamos aqui, ele é uma pessoa, tanto quanto você é uma pessoa. Tanto quanto nós somos pessoas. Só que ele é divino. Ele não está aqui de carne e osso que nem nós. Jesus se mantém de carne e osso, mas ainda teve que virar uma chavinha para ele poder subir, né? Poder passar pelas paredes, mas ainda carne e osso. Ainda ele foi dizer para o Tomé, Tomé, coloca a mão aqui do lado. Tomé, olha aqui.
tinha cicatrizes ali. Ele chegou para os discípulos: tem alguma coisa para comer aí? Tudo ele estava mostrando que não é um corpo espiritual, como se não tem mais fome. Irmãos, no céu tem aí, lá, Apocalipse mostra, né, momentos tão especiais desses, vamos dizer assim, desse banquete que teremos para sempre com o Senhor. O melhor está lá, para sempre com o Senhor. Essa é a expectativa. Irmãos, Jesus aí em João, eu quero começar com os irmãos aqui no capítulo 14, que é dentro do jantar pascal. No capítulo 14, Jesus já havia passado aquele momento que eles tinham comido ali juntos. Judas já havia saído. E agora Jesus tem uma conversa aqui um pouco mais longa com seus discípulos, trazendo ali alguns princípios fundamentais para nós daquilo que estaria acontecendo, né? Inclusive a vinda aí do Espírito Santo. E dentro desse contexto da vinda do Espírito Santo, Jesus fala, nós vamos lembrar disso aqui. Ele usa aqui de uma ilustração, de uma parábola, que é a videira verdadeira. Nós somos ramos. Mas em tudo isso, ele está falando aqui, irmãos, da pessoa do Espírito Santo, que eles haveriam de receber para sempre. Então vamos ler aqui no capítulo 14, eu queria que alguém lesse para nós versículos 16 e 17. 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vem, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Nota, irmãos, aqui nesses dois versículos, a relação que tem aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, aparece aqui. Ele está dizendo: eu vou falar com o Pai, e o Pai vai dar o outro Consolador. Essa palavra aqui é importante lembrar, outro Consolador. Nisso Jesus se refere a ele mesmo, que está aí com eles, mas ao mesmo tempo ele fala de outro, e essa palavrinha outro aqui é importante no texto grego, porque traz a ideia assim de outro igual, outro do mesmo tipo, outro do mesmo tipo. Então é importante lembrar aqui, irmãos, essa ligação íntima que nós temos falado, Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade. Não dá para separar. Não tente separar, mesmo que a gente faz. A gente sempre pensa na ideia de três pessoas distintas, e são três pessoas distintas, mas com uma essência só, sendo só uma unidade. Como é que isso é feito? Como é que acontece? Irmãos, Deus é Deus. Se nós entendêssemos, aliás, foi isso que o diabo quis lá no começo, vocês vão ser como Deus, conhecendo tudo. Adão e Eva acharam muito interessante isso. Vocês já notaram como a gente quer entender as coisas? Nós não queremos fé, irmãos. Mas entender Deus exige fé. Porque Deus é Deus. Ele é maior que nós. Não adianta. Mas eu não aceito. Eu não tenho como querer ficar lutando com aquilo que Deus está fazendo. Comentário? Jesus se vê então como um consolador. Sim. O texto grego traz a ideia do conselheiro. Tem uma outra tradução que aparece conselheiro. Lembra quando diz lá, Isaías,
Nessa época do Natal, cita-se muito Isaías, capítulo 9, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Foi papel dele. Jesus veio para sentar com as pessoas, ouvir as pessoas, aconselhar pessoas, ensinar pessoas. Ele fez tudo isso. Agora nós vamos ver que o Espírito Santo vem para dar continuidade. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo médico Lucas. O Evangelho de Atos, pelo mesmo Lucas. Ele está falando com uma pessoa, ele está passando informações para um amigo dele, provavelmente alguém que ele conduziu ao entendimento de Cristo, de Jesus. E ali no início do livro de Atos diz assim, que agora, olha, eu estou escrevendo o que Jesus começou a fazer. Jesus começou a fazer. E agora, pela vinda do Espírito Santo, continua. Então, a gente acaba dizendo que, muitas vezes, o livro de Atos é Atos dos Apóstolos, que eles fizeram. Mas, de fato, é Atos do Espírito Santo, o que ele fez. É por isso que, em vários momentos, nós vamos ver de maneira bem direta a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, inclusive no Pentecostes, Jesus enviando o Espírito Santo vindo para estar agora, o que o texto começa a dizer aqui, uma verdade importante. A presença contínua para sempre do Espírito Santo conosco, com a igreja. O papel da igreja. Nós somos corpo de Cristo, igreja, família dele. Então, ele veio para formar esta família, para habitar em nós. O texto, então, aqui vai dizer, para estar para sempre com vocês, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê, não conhece, mas vocês o conhecem porque ele vive com vocês e estará em vocês. Nós, no capítulo... Voltem um pouquinho aqui em João, no capítulo número 7. Jesus está numa festa. Irmãos, Jesus era meio festeiro. Gostava de estar na casa das pessoas. Se era para fazer até um café de manhã para Pedro lá, assim, com um churrasquinho na praia, ele fez. Nós estamos aqui olhando para o jantar pascal. Quem que ofereceu? Jesus. Foi Jesus que falou, Pedro, Tiago, vai lá. Faz uma janta lá. Vamos comer. Eu tenho algumas coisas para conversar com vocês. Várias vezes nós vemos Jesus na casa das pessoas e participando de um momento como esse. E aqui ele está na festa conhecida dos tabernáculos. E versículo 37, capítulo 7, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus não tinha ido embora. Não chegou a hora. E isso parece muito, essa questão da glória de Jesus aqui, no início da oração que Jesus faz aqui com os discípulos no jantar, a gente fala a oração sacerdotal, Jesus ainda fala assim: Pai, me glorifica com a glória que eu tive com o Senhor lá no início. Chegou a hora. Pai, eu te glorifiquei aqui, glorifico. Está chegando essa hora. E nesse contexto aqui, é então que Jesus vai dizer, o Espírito Santo ainda não está presente com vocês para sempre, mas ele vai estar. Eu volto. Mas enquanto eu estou lá, preparando um lugar para vocês, ele vai estar trabalhando aqui. Ele vai estar aqui. Isso não significa nem um pouco que
No Velho Testamento, por exemplo, o Espírito Santo descansou aquele tempo todo, sabe? Aqueles anos todos, um século lá, e estava meio... Não. Gênesis 1, o Espírito de Deus estava lá, pairando sobre tudo, sobre toda a criação. Estava lá. Em todo o tempo estava lá. Só que uma diferença, irmãos, da atuação do Espírito Santo, importante aqui no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, veio sobre Saul, veio sobre Davi, mas não necessariamente ficava permanentemente. Ele vinha sobre. Por isso, no Velho Testamento, nós vamos encontrar muito dessa colocação. O Espírito veio e em algum momento saiu. Davi mesmo, em função do pecado dele, ele fala, por favor, não me tire a unção do Espírito. Porque ele tinha visto isso em Saul. Saul tinha sido ungido para ser o rei. Depois ele ficou sem essa unção, sem essa presença ali, a atuação do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo, essa saída do Espírito Santo daquele que crê não é mais possível. Ele está conosco até o fim, até o resgate. Se você e eu batemos cabeça, ele bate junto. Isto é, ele está conosco. Não é porque eu peco que eu perco o Espírito Santo. Eu posso perder o que o Novo Testamento vai nos dizer, é essa atuação dele em função do meu pecado. Então nós podemos vir a ler alguns versículos dentro dessa atuação dele. Mas é importante com isso, irmãos, como diz Efésios capítulo 1, a presença do Espírito Santo está conosco até o dia de nós sermos resgatados. É aquele dia. O que nós podemos perder em função da minha desobediência, do meu pecado, da minha carnalidade, eu perder o que o Novo Testamento coloca mais claro para nós, galardão. O que é galardão? Galardão é o dia que você chegar lá, o dia que eu chegar lá, né, nós estivermos lá, Jesus vai sentar com você assim e falar assim, Carlos, olha, tem uma folha aqui, ó, igual essa da chamada aqui, que depois vocês podem mencionar, né? Me fez olhar para cá e lembrar dela. É como se ele vai mostrar para mim, Carlos, olha o que eu planejei para você. Aí ele vira a folha assim e fala, Carlos, olha o que você fez. Você está aqui, está garantido, salvação é eterna. Anota, não está bem igual, né? O que você fez em termos de obediência, na forma de servir. Então tá bom. Aí ele fala assim, cara, está perdoado. Né? Isso daí o perdão já em Cristo é uma coisa sacramentada na cruz, está consumado. Então eu quero dizer para você o seguinte, ó, eu quero te dar uma recompensa. Eu queria te dar mais. Eu projetei mais. Mas você vai receber isso. Agora, o que nós vamos receber? Quando nós estivermos no céu, nós não vamos ficar lá no céu, agora que a gente cansou muito aqui, né? Então a gente vai ficar meio à toa, assim, passeando, vagando, indo lá de uma estrela para outra, né? Visitando. Então. Gente, nós vamos continuar servindo ao Senhor. O que Ele vai dar para você e para mim fazer vai ser privilégio. Com certeza você e eu não vamos reclamar nem um pouquinho. Então vamos dizer, tem textos aí que trazem a ideia para nós do reino dele. E no reino, responsabilidades. Lembra? Jesus um dia fala de uma parábola que ele deu diferentes talentos, recursos
para as pessoas. E no fim ele fala assim, servo bom e fiel. Eu te dei pouco. Mas você foi fiel. Então aqui eu vou te dar mais. Talvez para alguns ele deu mais, ele deu 10. Mas você não usou muito bem não. Então aqui eu vou te dar menos. Responsabilidade. Então, irmãos, nós temos o privilégio de começar a servir ao Senhor com a presença do Espírito Santo em nós, mas isso é para sempre. Tá? Então, vamos lembrar, irmãos, que o melhor do Senhor para nós está lá. Então, a perspectiva de Deus, de Jesus para nós, é quanto que ele fala, sobretudo no Evangelho de João, vida eterna. Vida eterna. Ele não está falando de vida aqui, não. Aqui é, irmãos, nós já mencionamos logo no início. Aqui é Jesus, no próprio estudo dele aqui, na conversa dele aqui, no jantar, ele fala, no mundo, aqui você vai aguentar tranco. Aqui vai ser indiferenças que você vai passar, você vai ser perseguido. Se você está me seguindo, olha, eu estou sendo esquecido, você também vai ser. Se você, enfim, ele não promete para nós aqui facilidades. Ele promete estar conosco. Ele promete assim, você pensa, agora estou aposentado. Aí as dores começam a aparecer mais um pouco. Melhor idade. Irmãos, essa semana eu passei uma delícia, assim, com a dor no ciático. Ótimo. Que aí eu nem precisei fazer muita coisa lá em casa, assim, porque sabe como é que é, né? Tá todo mundo socorrendo. Estou aqui ainda meio devagarzinho. Mas você vai vendo, irmãos, o desgaste. Aquilo que aparece, puxa, mas não tinha, agora você passa a ter. Para quê? Porque Deus quer ver a gente sofrer. Será que ele tem prazer na dor? Isaías 53 diz que Jesus era um homem de dores e sabia o que era padecer. Mas será que esse é o prazer de Deus para conosco? Vamos dizer, ele está querendo dizer para você e para mim, não faça muita festa aqui não. Aqui é assim mesmo. Por quê? Eu quero que você olhe para lá. A visão dele para nós é lá. Tudo é lá. Tudo é lá. Melhor está lá. Então, por isso que, na bondade desse Deus que nos ama tanto, para a gente não ficar sozinho, ele fala textos como esse aqui, Jesus dizendo, eu vou mandar alguém para andar com você como um consolador. Para sério. Por isso a gente pode chegar em Jesus, ele fala do trono da graça, a gente pode chorar. Gente, a gente não pode trazer uma ideia que a gente já recebeu aí, como se a vida... Você não pode nem falar que está difícil, porque senão piora. Gente, não é bíblico isso. Você pode falar, o salmista fala. O que eu não posso é permitir que a dor, tome conta, seja um ídolo da minha vida. Quando eu falo dor, estou falando da dificuldade. Estou falando das privações, das limitações. Ficar no murmúrio, porque isso toma conta. Tanto quanto gratidão. Imagina, você está do lado de Jesus naquele tempo ali, e ele dizer, eu não sou daqui. É loucura, né? Ser uma pessoa humana, né? Em carne, como o pai veio, falar, eu não sou daqui, a morada não é aqui. Imagina as pessoas que estão ali ao redor, eu ouvi isso aí e falei, onde que é essa morada? Onde é esse reino? O jantar era à noite, não era? Daqui a pouco Jesus sai para o Monte das Oliveiras. Aí ele vem naquela escuridão e fala assim, eu não sou desse mundo. Dá medo, não dá? Os discípulos, Jesus fala para os discípulos, eu sei que vocês estão
Vocês estão apavorados, vocês estão... Principalmente Jesus fala sobre tristezas. Cita até o caso da mulher, quando está para dar à luz. Mas ele fala, tem alegria. Tem alegria. A verdadeira alegria. Tá? Então, nós, irmãos, é importante isso. Não duvide. Não esqueça. Você tem um pai que o ama de tal maneira que fez o impossível para oferecer para nós oportunidade de uma vida aqui com consolo, com esperança, apesar de dificuldades. E essa vida vai para sempre. Tá? Eu gosto sempre de pegar João 3,16, que é muito conhecido. Deus nos amou de tal maneira para quê? Gente, o foco do texto não é falar de morreu. É falar da vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Não pereça, mas ele vai falar a vida eterna. Então, o propósito que agora nós temos desse amor, nós é andar com esse Pai para sempre, com o Senhor para sempre. Naquela época de Jesus, quando se falava de vida eterna, igual o irmão ali na frente falou, era extremamente complicado. Por quê? Porque eles não tinham essa noção de ressurreição do corpo. Eles criam assim, que você, quando você morria, você ia para o lugar dos mortos, lugar de silêncio, de escuridão. Não tinha esse conceito que a gente tem hoje de ressurreição do corpo, de vida eterna. Ressurreição do corpo você quase não vê no Antigo Testamento. É um conceito que vai aparecer 30 anos depois lá de Jesus, quando Paulo fala em 1 Coríntios. Então eles não... Quando Jesus falava de vida eterna, eles falavam, que isso, né? Porque para eles você morre e você vai para a terra do esquecimento, o mundo dos mortos, o Sheol, o Hades, né? Então era isso. Então, quando Jesus explicou, eles ficavam completamente assim, boiando. Muito bem lembrado. Inclusive, dentro desse conceito, e veio também à mente agora aqui, a ideia para o judeu do reino material. Né? O reino aqui, a reino político, um governador. E aí a ideia do Messias. Mas enquanto estamos aqui, nós, a gente precisa ficar em pé, porque eu sei que essa cadeirinha aí não é a mais confortável, e tem um café ali, tem uma água e tal, então fique à vontade aí para levantarmos. Vamos continuando aqui no Evangelho de João, aí no capítulo 14, vamos ler mais alguns versículos sobre a pessoa do Espírito Santo. Alguém leia para nós o versículo número 26. Capítulo 14, o versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Jesus está dizendo, o papel aqui do Espírito Santo, ele vai ensinar vocês. E nós temos um professor de Bíblia conosco. A hora que você e eu abrimos a Bíblia, nós temos o escritor conosco. Então nós podemos orar. Pai, me ensine. Espírito Santo, quero aprender. E você e eu temos essa boa vontade de querer aprender. Ele ensina.
Isso é importante reconhecermos que vai ser papel do Espírito Santo. Ele foi colocado em você naquele momento que você creu. Lembra de João 7? Aqueles que iriam crer, recebem o Espírito Santo. Ah, mas eu não sabia disso. Mas você passou a ser habitado pelo Espírito Santo. Ele está com você. Ele vai ensinar. E ainda ele diz, vos fará lembrar, no caso específico até dos discípulos, tudo que eu tenho conversado com vocês. Ele vai ajudá-los a lembrar disso. Tá? Gente, isso é maravilhoso para nós. Esse papel do Espírito Santo. Quando eu leio Bíblia, ele me ajuda a lembrar. Ele tem prometido em outro texto, Jesus fala, quando você estiver conversando com pessoas, o Espírito Santo vos fará lembrar, às vezes, daquilo que você deve falar, do texto. Alguns outros versículos, no capítulo 15, 26. Alguém leia também para nós. Quando vier o conselheiro, eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai, e ele testemunhará o meu respeito. Ok. Mas o papel do Espírito Santo não é aparecer. O papel do Espírito Santo é fazer Jesus aparecer. O foco dele é levar as pessoas a entenderem a respeito de Jesus. Por isso, você e eu, nós vamos compartilhar de Jesus. Não seja um brigão teológico. Fale de Jesus. Você já notou que às vezes falar de Deus, as pessoas até ouvem, mas a hora que você começa a falar de Jesus, eu não quero. Não, isso daí é religião. Isso daí, você. A salvação providenciada por Deus está em Jesus. Então eu vou falar de Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. E o Espírito Santo vai ajudar você e a mim a conhecermos mais a Jesus. O papel dele. Tá? Então fale de Jesus. Não se preocupe em falar para uma pessoa que não é convertida, um não cristão, alguma coisa assim, ficar falando de igreja, falando de religião, ficar discutindo que a minha e a sua... Gente, fala de Jesus. À medida que você e eu falamos de Jesus, o Espírito Santo está por perto. Vamos dizer assim. Porque as pessoas precisam saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o único meio. Não tem outro jeito. Então, o papel do Espírito Santo é vir para que não ele fique conhecido, mas para que Jesus fique conhecido. E Jesus seja aceito. Ele quer trabalhar conosco, trabalhar com as pessoas, para que as pessoas possam entender que quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo, mas foi Jesus. Então fale de Jesus. Não fique discutindo tantos assuntos, às vezes, dependendo com quem você está conversando. Fale de Jesus. O Espírito Santo vai pegar isso daí. Vai trabalhar no coração da pessoa, para que ela entenda que é o único caminho. Não é você que vai forçar isso. Não é você que vai mudar a pessoa. É o Espírito Santo que vai fazer a pessoa entender quem é Jesus. É a propósito dele. Eu não vou fazer papel do Espírito Santo. Não posso. Você semeia Jesus. Quem é ele? Você não precisa discutir. O Espírito Santo sabe fazer o restante. Olhem agora, irmãos, aqui no capítulo 16. Fica mais claro a isso ainda aqui, Jesus falando sobre a obra do Espírito Santo. Capítulo 16, olha o versículo 5. Vamos ler aqui, irmãos, até
até o versículo 15, do 5 ao 15. Quem lê para nós? Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade: convém-vos que eu vá. Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele do Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vou anunciará. Obrigado. Nota, esse texto centraliza, de fato, no Espírito Santo como aquele que convence. Irmãos, não carregue sobre você o papel que você tem que convencer alguém. E aqui eu digo para vocês, esposas, seu marido, às vezes a gente diz, meu marido é cabeça dura. Não tente convencer. O Espírito Santo faz. Enfim, na relação familiar. Você tem filhos? Tem netos? Quem vai fazer o papel de mostrar para eles quem é Jesus? Não carregue esse peso sobre você. Deixa que o Espírito Santo faça isso. Você simplesmente vai orar ao Pai. Ó Espírito Santo, o Senhor sabe tratar com cada coração. Ele é um especialista, irmãos, não nós. Nós não vamos conseguir torcer o braço de ninguém. E como é maravilhoso isso. Estava falando um pouquinho com o Reinaldo aqui, ele até pede orações pelos sogros. Precisam conhecer esse Jesus. Você tem alguém que você diria que você está orando para que conheça Jesus? Tem alguém aqui? Sim? Gente, eu falei de Jesus outro dia para uma pessoa conhecida. Eu saí de Campinas, um dos motivos meus foi para andei 130 quilômetros encontrar essa pessoa. Não só por esse motivo, mas eu estava focado em falar dele, de Jesus. Falei para ele de Jesus. Dei um Novo Testamento. Ele entendeu. Aí ele me disse assim, eu entendi, mas não quero. Mas me pegou assim meio... Não quer Jesus. Claro, não é o meu papel de ficar insistindo. Ali mesmo orei por ele. Falei, posso orar por você? Pode, claro. A esposa dele conhece a Jesus. Mas a decisão é das pessoas. Não somos nós. Mas ainda estou orando pelo Zé. É o nome dele, o Zé. Gente, vamos orar agora. Vamos pedir por essas pessoas pelas quais vocês estão orando. Gente, creia nisso. O Espírito Santo quer fazer isso. Interesse dele. Mas o texto bíblico também vai mostrar o seguinte. É um trabalho que há pessoas que podem resistir. Não querem. Nós vemos muitos casos, Jesus convidando pessoas que falaram, não, eu vou ser discípulo. Mas resistiram. Inclusive o próprio Judas
teve a oportunidade, ouviu uma porção de coisas, mas na hora de decidir, decidiu errado. Decidiu pelo que ele quis. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque o Senhor enviou Jesus para que nós pudéssemos entender que Ele é o caminho, é a única verdade, é o único meio de chegarmos ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor nos fez compreender isso. Obrigado porque o Espírito Santo abriu o nosso entendimento, os nossos olhos e mostrou para nós a necessidade que tínhamos de perdidos e receber Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado porque o Senhor nos convenceu. Mas nós estamos colocando aqui nesse momento ao Espírito Santo algumas pessoas, alguns nomes aqui, Senhor. E queremos pedir, faça isso. Use a cada um aqui na vida dessas pessoas, mas use outras maneiras, inclusive anjos, se o Senhor quiser. Não há nada que o limite para fazer com que essas pessoas, hoje mesmo, possam compreender Jesus. Obrigado, Senhor, porque não precisamos carregar esse peso como se fosse nossa responsabilidade mudar o coração de pessoas. Obrigado porque podemos descansar no fato que o seu amor, ó Pai, é muito maior do que o nosso. Obrigado, Senhor Jesus, por podermos orar em teu nome. Amém. Irmãos, nesse texto, então, nos leva aqui a olhar o fato da íntima relação que existe entre o Espírito Santo e a palavra. Algo aqui muito importante de estarmos compreendendo. Diante do nosso tempo que temos, abram aí as suas Bíblias um pouquinho para Efésios agora, para vermos aqui essa íntima relação do Espírito Santo com a palavra de Deus, o resultado disso na nossa vida. Efésios capítulo 5. Alguém leia para nós versículos 17, 18, 19 e 20. Efésios 5. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Nota nesse texto, mais uma vez, é um texto preciosíssimo, falando dessa atuação do Espírito Santo em nós. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, por favor, por melhor que seja a água, e a gente precisa da água, mas ele não é um líquido. A ideia é de encher. Tá? Eu estou meio vazio, então agora lá vai, vou encher. É uma pessoa com quem eu me relaciono. É uma pessoa que agora ele passa a controlar o meu coração, minha mente, a minha forma de ver as coisas. E ele vai usar isso naturalmente a palavra. E aqui ele fala então de algo que eu vou fazer. Essa palavra aqui no grego, enchei-vos do Espírito Santo, o verbo aqui traz a ideia tanto de algo que o Espírito Santo vai fazer em nós, mas também de ações que nós tomamos, tanto o lado dele quanto o nosso. Tá? Então nós somos aqui, vamos dizer assim, parceiros com o Espírito Santo. Para quê?
para termos uma vida interior completa dele, tomado pelos pensamentos dele. Então a ideia traz para nós aqui: deixem-se encher pelo Espírito Santo, não se embriaguem com vinho. Ele faz aqui a relação, no caso aqui, o líquido que pode tomar conta de mim, que me domina, pode ser qualquer líquido que a gente queira falar. Se talvez você já se viciou aí na Coca-Cola, então, eu não vivo sem Coca-Cola. Eu tenho um cunhado, agora falecido, mas ele tomava uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros toda noite com uma pizza. Detalhe, ele era o pastor da igreja. Boa, gente. Deus usou muito. Chegou um dia e ele falou: Deus, está errado isso. Cortou. Mas nota, Coca-Cola. Você gosta de cafezinho? Ou qualquer outra coisa que nos domina a ponto de que eu não vivo sem? Essa é a ideia do texto. Você e eu precisamos da pessoa do Espírito Santo a ponto que eu não fico sem a atuação dele em mim, a presença, a relação. Então, irmãos, não é aqui um líquido. Alguém usava muito a ideia de, é como você vai no posto de gasolina, vai encher o tanque. Gente, você está falando de uma pessoa com quem você se relaciona. A ponto que essa pessoa, diz o texto aqui, que você fala com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vamos, use música na sua vida. Use de louvor. Cante. Mas eu tenho uma voz que... Vai para o banheiro, canta lá você e o Senhor, não faz mal não. Use o instrumento, a música. Vamos resumir aqui o momento nosso de cantar com o Senhor, de adorar. Tá? Ele está falando que está ligado com a atuação do Espírito Santo. Ele continua dizendo, cantando, louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente. Vamos, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que diz muito obrigado. É alguém grato. E ser grato vicia. Ser ingrato também vicia. Também domina. Sabe aquele tipo de pessoa chata? Vicia ser chato. Mas ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa, aquilo lá é boa gente, também vicia. Isto é, nos domina, controla. Então, o Espírito Santo vai mudar, irmãos, a nós a partir do interior. Gratidão, 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 gratidão. Vamos ler um outro texto aqui, semelhante a esse aqui de Efésios, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Gideão, lê para nós aí, versículos 15 a 17. Colossenses 3, 15 a 17. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações, e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse texto aqui é totalmente semelhante com o de Efésios. Lá fala, enchei-vos do Espírito. E aqui fala o quê? Enchei-vos da palavra. A total relação que existe entre o Espírito Santo e a palavra. Você e eu precisamos estudar a palavra. Precisamos meditar na palavra. Você está dando liberdade ao Espírito Santo para estar ministrando a você. Amém. Eu preciso, irmãos, da leitura. Eu preciso do estudo. Eu preciso crescer na palavra.
eu cresço na atuação do Espírito Santo. Se vocês notaram, 3 versículos, nos 3 versículos falam sobre crescer em gratidão. Fazer tudo com gratidão. Gratidão, gratidão. Ingratidão é ir na direção oposta da atuação do Espírito Santo na nossa vida. É não deixá-lo estar mudando a minha maneira de viver a partir do íntimo, a partir do que está aqui no interior. Então o Espírito Santo quer fazer de você e de mim pessoas mais gratas, pessoas que aprendem a dizer muito obrigado. Por isso, nós voltamos lá ao Velho Testamento, deserto. A ingratidão do povo. Chegou uma hora que Deus não suportava mais. E Deus quis acabar com eles, recomeçar. Ingratidão gera tristeza no coração do Espírito Santo, no coração de Deus. Nós queremos passar isso para os filhos, não queremos? Para eles falarem muito obrigado. Aprender. É a mesma coisa. Só que nós somos aqui tudo adultos. E gratidão tem que ser uma coisa que faz parte dessa nossa relação com o Senhor. Agradecer por tudo. Diz como princípio bíblico. Mas aqui, notem, irmãos, é um crescimento. Você e eu não vamos ter uma relação com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, assim, da noite para o dia, a gente já estou sabendo tudo. Não, é passo a passo. E assim será com os nossos filhos. Nós temos vivido uma experiência em casa com um dos nossos filhos, como o Espírito Santo tem mudado o coração desse filho. É uma coisa linda ver. Agora, não fomos nós, não. Com certeza, o Espírito Santo tem trabalhado muito no coração dele. Alguém quieto, um filho falando pouco, vira e mexe meio, nossa, tremendamente carinhoso hoje. O Espírito Santo está lá, fechando. Graças a Deus por isso. Foi o pai? Não. De vez em quando o pai acerta em alguma coisa. De vez em quando a mãe acerta em alguma coisa. Somos falhos. Não podemos depender de nós. Então, irmãos, a atuação de Deus no coração dos nossos filhos é o melhor que nós podemos estar deixando para eles. O melhor legado. A melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Não é dinheiro. Não é casa. Não é que agora meu filho teve oportunidade de estudar lá em Cambridge. E se ele não souber fazer com toda a informação que ele foi estudar em Cambridge, se ele não tiver um caráter de amor ao Senhor, a melhor herança você pode deixar. Eu posso deixar, que é mostrar para o meu filho que eu sou falho e dependo desse relacionamento aqui. Herança espiritual. É o melhor que você e eu podemos deixar. Não se preocupe. Mas meu filho, eu não quero que ele passe o que eu passei. Deixa para o Senhor isso. Você pode até lutar, você pode até querer oferecer algumas coisas, mas saiba, esta não é a melhor herança. Por quê? Porque talvez se o seu filho tiver e ele não souber usar os recursos que você deixou para ele, como vai ser? Talvez o seu filho não tenha muito, mas ele sabe viver grato, contente com aquilo que Deus está provendo na vida dele. É diferente. Aonde ele estiver, ele vai agir diferente. Ele vai saber conviver, ele vai aprender. Ele vai aprender a depender de Deus. Ele vai aprender que esse relacionamento com Deus é prioridade. Porque você e eu mostramos, pelo menos pela nossa atitude, que nós
damos prioridade a esse relacionamento com o Senhor. Então, nota nesse texto aqui, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia da palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, estude, medite, pense, busque mais da palavra de Deus. Mais o Espírito Santo vai fazer você conhecer a vontade de Deus para a sua vida e para a vida dos filhos. Privilégio para nós, irmãos, temos o Espírito Santo na nossa vida para vivermos o dia de hoje. Imagine, irmãos, daqui a pouco vamos para casa. Nosso professor continua conosco. Podemos continuar abrindo esse livro. A hora que você vai para o culto, você fala, Espírito Santo, eu estou precisando ouvir, pode falar. Mas talvez você goste mais de um preletor do que o outro. Infelizmente, nós temos dessas preferências. Gostamos mais do jeito de um do que do outro. Mas, gente, Espírito Santo, independe de quem vai falar. Pode falar. O que eu preciso ouvir. O que eu preciso ouvir. Nós tivemos um caso aqui na Fonte, já de alguns anos. É o Paulo. Né? Tem muitos Paulo. O Paulo, ateu, relutante. Um dia ele veio e começou a vir. Pô, gente, conhecia o Paulo. Engenheiro, uma pessoa muito bem sucedido no trabalho dele, empresa. Mas o Paulo, a esposa, temente ao Senhor, né? Um dia o Paulo, então veio, ele pensou assim, bom, eu preciso ir para saber aonde que a minha esposa está indo, no mínimo. Então ele veio assim, ó, ligadão. Mesmo que o Paulo parecia assim, muito desligado. Até um dia, irmãos, que alguém falou alguma coisa no culto. Uma pregação assim, daquelas assim, que mais você acha que não, né? Não servia para ele. Terminou o culto. Ele procurou esse jovem pregador. Quero agradecer pelo que você falou. Entendi. Conheceu a Jesus. Faleceu faz pouco tempo. Está com o Senhor. Que coisa, que preciosidade poder descansar no fato da atuação do Espírito. Eu lembro de uma oportunidade que eu tive, irmãos, de pregar uma igreja aqui da cidade, uma igreja, um local aqui, de bairro pequeno. E quando eu cheguei para pregar, pensando naquilo que havia preparado para falar, eu falei, acho que eu vou ter que mudar o que eu vou falar. O Espírito Santo. Eu cheguei, irmãos. Tinha um homem, só mulheres. Restante. Falei, acho que eu vou mudar. Sabe qual que era a minha mensagem? Como ganhar o marido para Cristo. Está cheio de mulheres ali, né? Pensei. Aquele homem ali, eu falei para ele, pensei comigo. Não vou mudar, não. Falei, preguei. Texto de Pedro. Aí no final, os irmãos já estão imaginando o que aconteceu, né? Foi o marido que veio dizer, eu quero Cristo. Fui ali, irmãos, querendo falar com as mulheres. O Espírito Santo fez o que ele quis com a palavra dele, fazendo com que aquele único homem que estava ali, eu quero. Irmãos, não explica.
há conversões inexplicáveis. Mas é por isso que é Deus. Por isso que é o Espírito Santo. E Ele vai usar você e a mim na vida de pessoas, mas eu preciso falar de Jesus. Eu não posso ficar com a boca fechada. Ah, mas eu não falo, eu só vivo. Gente, você tem boca. Nós falamos de uma porção de coisas, então é a mal dos outros. Né? Nós não entendemos. Quantos de vocês aqui entendem de política? Entende. Mas a gente fala, não fala alguma coisa? Esse governo, o outro governo, não sei o que, a gente fala. Quantos aqui são técnicos de futebol? Né? Mas a gente tem, né, claro, tudo resolvido e a seleção brasileira feminina vai ser campeã. Pô, perdeu, tal, coisa assim, é porque... Ah, perdeu, mas é porque não fizeram isso e isso. Eu sou técnico, então eu já sei dizer tudo. Graças a Deus nós temos alguém que pode usar a nós. Irmãos, vamos viver como Jesus. Esse é o nosso modelo. Sabendo o Pai usar. Sempre. Ah, mas eu amo. Você ama seus filhos apesar das coisas erradas que ele faz. Você não vai deixar de estar com seu filho. O Espírito Santo não vai deixar de estar conosco. Ministrando a nós. Como é bom saber, irmãos, que os nossos filhos saem de casa, mas o Espírito Santo vai junto. O Senhor vai junto. Descanso para nós, não é? Nem sempre a gente descansa. Ah, se meu filho não chegar, enquanto ele não chega, eu não durmo. Dá a impressão que se acontecer alguma coisa, a gente resolve. Lá da cama. Aprendendo com o Senhor a entregar nossa vida, pensamentos, coração a Ele é um processo diário. É um crescimento diário. Como é que Jesus fazia? Ele ia conversar com o Pai dele. Oração. Tempo com o Senhor. Que nós possamos vivenciar, irmãos, de fato, essa experiência de crescimento aí na nossa vida, nesse relacionamento que é passo a passo, até chegar lá. Né? Como os discípulos aqui nesse jantar, manifestam um momento aqui do jantar, eles dizem assim para Jesus, Jesus, agora eu estou entendendo. Agora o Senhor está falando mais claro comigo. É assim. A nossa vida com o Senhor é assim. Passo a passo. É um crescimento. Nós não podemos parar. Né? Vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Amados irmãos, graça e paz aos irmãos. Né? E que Deus os abençoe. Bom dia. Né? E que Deus continue usando a vida de todos nós aqui para aquilo que foi o propósito da vida de Jesus. A glória do Pai. E o Senhor use vocês. Use a nós. Para a honra dele. Amém. Amém. Eu queria falar um segundo, posso? Pode. A palavra é gratidão. Muito obrigado. Muito obrigada por esses domingos que eu estive presente aqui. Tudo que eu aprendi. Textos que a gente vem ouvindo a vida inteira, desde que a gente se converteu. Mas que cada domingo a gente tem uma lição, a gente aprende e a gente pode usar durante a semana. Amém. Então, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. E por tudo que agradecer por tudo que eu aprendi. Quero dizer muito obrigado mesmo, de coração. Porque para mim foi muito bom, foi muito valioso todo esse estudo que nós fizemos. Então, agradeço a Deus por ter usado a sua vida, o seu talento, o seu dom, a sua sabedoria, para que passasse essas lições para a gente. E pode ter certeza que aqui ficou guardadinho para ser usada
tudo que eu aprendi ser usado no meu dia a dia, na minha vida. Amém. Então, acredito que assim como foi importante para mim, para outras pessoas também foi. Muito obrigado mesmo. Amém. Obrigado pela palavra de encorajamento. E sabe de uma coisa, gente? Isso não envaidece nem um pouquinho. Porque eu não estou falando de nada que é meu. Nós estamos falando da palavra. Faz tão bem ao coração da irmã, faz ao meu. Você é útil, todos somos úteis naquilo que Deus nos chamou para fazer. Tá bom, obrigado por essa palavra. Encoraja a continuar estudando, continuar aprendendo, servindo ao Senhor. Que Deus continue aí nos ministrando a nós. Reinaldo, que você possa ver os sogros chegando a Jesus. E cada um desses que nós mencionamos aí. Bom. Amém? Amém.